vamos falar um pouco sobre a Escola de Frankfurt, Escola da Teoria Crítica. Essa escola surgiu na Alemanha em 1925. Ela reuniu em torno de si um círculo de filósofos e cientistas sociais de mentalidade marxista que se reuniram no fim da década de 20. Alguns dos principais nomes dessa escola são Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Habermas, Herbert Marcuse e Erich Fromm. Essa escola tem uma produção que ficou conhecida como teoria crítica. Apesar das grandes diferenças entre os pensamentos, vamos identificar uma preocupação central em todos eles, que é justamente a teoria crítica da sociedade. Eles investigaram as relações existentes entre os campos da economia, da psicologia, da história e da antropologia. Os pontos de partida fundamentais de suas reflexões foram a teoria marxista e a teoria freudiana. A teoria marxista é substancialmente uma crítica radical das sociedades capitalistas, mas é uma crítica que não se limita à teoria em si. O marxismo constitui-se como uma concepção material da história, longe de qualquer tipo de determinismo, mas compreendendo a predominância da materialidade sobre a ideia, sendo esta possível somente com o desenvolvimento daquela e a compreensão das coisas em seu movimento, em sua interdeterminação, que é a dialética. Portanto, não é possível entender os conceitos marxianos como forças produtivas, capital, entre outros, sem levar em conta o processo histórico. Freud, para criar sua teoria, estudou o desenvolvimento emocional humano, criando um método de tratar os distúrbios psíquicos chamado psicanálise. Na teoria freudiana, o que leva o indivíduo a agir é a sua excitação energética, os seus impulsos. O instinto seria a fonte de todos os impulsos básicos do indivíduo, que seriam a base dos comportamentos, motivos e pensamentos. Todos seriam governados a partir de 3 fontes energéticas: pulsões, a sexualidade; libido, os impulsos de autoconservação; necessidades básicas, fome, sede, sono e a agressividade. A Escola de Frankfurt concentrou seu interesse na análise da sociedade de massa, termo que busca caracterizar a sociedade atual, na qual o avanço tecnológico é colocado a serviço da reprodução da lógica capitalista, enfatizando o consumo e a diversão como formas de garantir a diluição de problemas sociais. Horkheimer vai distinguir 2 tipos de razão: razão cognitiva, que vai buscar conhecer a verdade e regular as relações entre as pessoas, e razão instrumental, que visa a eficácia, a produtividade e a competitividade. Adorno e Horkheimer vão se dividir entre crítica da razão e razão iluminista. Eles denunciam a morte da razão crítica, asfixiada pelas relações de produtos capitalistas. Eles acreditavam que naquela época a indústria cultural manipulava a mente das pessoas, deixando elas alienadas. Walter Benjamin não vai concordar muito com essa postura deles. Ele é um pouco mais otimista no que se diz respeito à indústria cultural. Benjamin vai enfatizar que a arte dirigida às massas pode ser instrumento de politização e que a indústria cultural pode ir de acordo com o favorecimento da autonomia do indivíduo e não a sua alienação. Habermas vai trazer o conceito de racionalidade comunicativa. Ele vai continuar a discussão a respeito da razão instrumental, mas ele vai se encontrar em uma realidade totalmente diferente, pois está em uma época posterior aos frankfurtianos. Ele vai criar um novo conceito e vai falar que existem 2 tipos de agir: agir instrumental e ação comunicativa. Agir instrumental para fins e ação comunicativa para relações. Esse foi um pouco do nosso resumo sobre a Escola Frankfurt.